Olá, como vão? Hoje nós vamos estudar um pouco de história. Essa disciplina interessante e fantástica. Vamos conhecer um pouquinho melhor sobre ela, sobre o que ela estuda e sobre aqueles que a praticam, os historiadores. E nós vamos começar com uma pergunta bem interessante. Para que serve a história? Podemos dar várias respostas para isso, mas darei uma um pouco diferente. A história não serve para nada. Se o médico não souber quem foram os fenícios, ele não vai conseguir fazer uma operação de ponte de Safena? Ou então um engenheiro que não souber nada sobre o feudalismo, ele vai estar impedido de construir uma ponte? Claro que não. Eles podem fazer essas coisas tranquilamente. Porém, se eles souberem um pouco sobre história, eles vão fazer essas coisas com mais inteligência. Eles serão mais inteligentes, eles vão conhecer um pouco melhor a sociedade em que vivem, o mundo em que vivem. A história e a compreensão dos fenômenos sociais. Vamos começar com uma frase do historiador francês Paul Venn sobre a nossa disciplina. A história instrui e diverte. A história instrui porque ela vai nos mostrar como viviam os outros povos, como eram outras civilizações, o que eles faziam, o que comiam, como casavam, enfim, todas aquelas coisas no dia a dia. Isso é muito interessante, nós acabamos conhecendo um pouco mais sobre o mundo, um pouco mais sobre os outros povos. E, consequentemente, vamos conhecer um pouco mais sobre nós. Vamos discutir isso mais adiante. E ela nos diverte. Diverte por quê? Porque é muito legal a gente se instruir, conhecer mais. Isso é divertido. Como os gregos casavam? Como eles faziam no seu dia a dia, como se alimentavam, como se vestiam, enfim, tudo aquilo que diz respeito à vida cotidiana dos gregos. Não é interessante a gente saber sobre isso? Não é interessante a gente saber sobre o homem na Idade Média? Não é interessante a gente saber mais sobre os chineses no século XV, japoneses, enfim, todos os povos, civilizações e etc. Mas cabe um reparo aqui. Vamos prestar bastante atenção. A história parte de perguntas do presente. Há um historiador italiano do começo do século XX que disse: a história é sempre a história do presente. Isso ele quer dizer o quê? Ele quer dizer que a história sempre parte das questões que nós temos para nós mesmos ao passado. Então nós fazemos perguntas nossas ao passado. Vejamos, os gregos. Como se estudavam os gregos antigamente? Há uns 50 anos atrás, a gente perguntaria o que para eles? Como que era a economia deles? Como que era a política? Eram as preocupações da sociedade na época. Um período de Guerra Fria, um período de conflito mundial. Então, os países estavam preocupados com o amanhã. E aí, olhava para o passado, esses países olhavam para o passado pensando em quê? Pensando justamente nos problemas que eles enfrentavam. E nós hoje? Nós partimos de outras questões. Vejamos. Nós discutimos a nossa sexualidade, nós discutimos o amor, questões que estão presentes no nosso dia a dia. E a gente olha para o passado buscando respostas para isso. Vamos dar um exemplo. Um exemplo muito próximo, algo que a gente faz e muitas vezes a gente nem pensa a respeito. A questão de divórcio. Até pouco tempo atrás, relativamente, vamos colocar 1977, o divórcio não existia no Brasil, não era legal. Existia o desquite. Para quem não sabe, o desquite era uma separação de corpos, mas não uma separação total. As pessoas não podiam se casar novamente. Isso no civil. A partir de 77 foi aprovada a lei do divórcio. O que aconteceu? Não foi a lei que mudou a sociedade que exigiu a mudança, a sociedade pediu essa mudança. E, enfim, os legisladores executaram essa mudança em função da sociedade. Ou seja, a sociedade muda e muda sempre, nunca para. Vamos escutar esse pequeno trecho que foi escolhido para vocês. Prestem atenção. Hoje, se o casamento não está dando certo, uma das alternativas é o divórcio. Ou seja, o casal se divorcia e vai tentar ser feliz com outras pessoas. Mas nem sempre foi assim. O Código Civil de 1916, que vigorou quase todo o século XX, não permitia que as pessoas se divorciassem. Só havia a possibilidade do desquite, e este era concedido por poucos motivos, como, por exemplo, o adultério ou o abandono de lar por 2 anos seguidos. E as pessoas que se desquitavam não podiam casar novamente. Até os anos 60, a sociedade não viu o desquite com bons olhos.
Consideravam-no um aspecto negativo ou até mesmo patológico, para você ver. As mulheres eram as principais vítimas de preconceitos e maledicências, pois até então a mulher deveria se dedicar à casa e ao marido e, por consequência, a fazer o casamento dar certo. Foi somente em 1977 que a lei do divórcio foi sancionada e os brasileiros puderam se divorciar legalmente. Com a lei de divórcio, muitas pessoas que viviam em concubinato regularizaram sua situação. O divórcio alterou as relações familiares. Se antes a madrasta era vista como um termo pejorativo, hoje madrastas e enteados muitas vezes são considerados membros da família. A frase "até que a morte os separe" pode não ter se realizado para muitos casais, mas sempre haverá vontade de serem felizes para sempre. Perceberam? A sociedade muda, não é sempre a mesma coisa. Tudo muda. Há uma dinâmica, nós poderíamos chamar essa dinâmica de configuração social. Ela sempre está mudando. Vamos usar outro exemplo. Vejam esse pequeno trecho do seriado Roma, que passou na televisão recentemente. Prestem atenção. I know I didn't get us started off on the right foot, killing your man and all, and I'm sorry for that, but Va, I'll just come straight out with it. I have a question to ask you. With permission of Venus and Mars, I ask you to be my wife. Your wife? Married? Married. You and me. If you wish it so, master. No, I'm not your master anymore. You're a free woman. You can refuse me. I won't be angry. Well, I won't be best pleased, but, you know, I won't beat you.